Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias, 4 horas e 3 minutos. Eduardo Rodrigues, boa tarde para você, Eduardo Rodrigues. Ele fica desesperado comigo, Carlão de Freitas, porque eu vou aqui no microfone e aí eu viro, disfarço e ele já vai abaixando a trilha. É pegadinha do malandro, entendeu? É isso aí. Estamos no ar com mais um Arena para você que está com a gente nesta quarta-feira, dia 29 de março. Vamos juntos até às 5 da tarde para falar bastante de esportes, de coisas aleatórias, da vida dos outros e também do que está acontecendo no Brasil, no mundo e fora do mundo também, porque tem Campeonato Marciano hoje, 36ª rodada do Campeonato Marciano. Quem será que vai vencer, hein? A gente vai falar um pouco disso também. Boa tarde. Hoje eu vou dar boa tarde primeiro para o Fábio Scheibe, porque ele está de preto, está de luto, simbolizando o sorteio da Copa do Brasil e não vendo na presença desta terceira fase nem Ponte Preta e nem Guarani. Então o Fábio Scheibe está completamente enlutado na tarde de hoje. Boa tarde para você, Fábio Scheibe. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Você falou do sorteio da Copa do Brasil e eu fiquei aqui na apreensão, nervoso com você, viu, Eliel? Ah, é comigo? Você ficou nervoso, Fábio Scheibe? Não fique. Não, porque o primeiro duelo do confronto sorteado foi o seu Santos contra o Botafogo da sua Ribeirão, onde você brilhou tanto, fez carreira e deve estar muito nervoso, muito ansioso para esse duelo. Estou, meu caro, vou assistir, levarei meu filhote para esse jogo. Primeiro duelo no Pará, né? Não, primeiro jogo em Ribeirão, né? Botafogo e Santos, primeiro jogo é em Ribeirão Preto. Vou assistir, levarei meu filhote para Remo e Santos. Estivemos assistindo o Santos, eu e o pequeno Sam, no jogo do Santos contra a Ferroviária. Qual foi essa cara aí, Antônio Lu? O Fábio Scheibe preocupado comigo, você me olhando com essa cara. Hoje você está com a camisa Juventina, a camisa Grená do Sertãozinho, do Torino, do Parma, do Caxias, do Brasil de Pelotas. Não, do Brasil de Pelotas não. São os Grenás da nossa nação e fora da nação também. Essa daqui veio na permuta quando eu tava fora do estado. Veio, mas bonita a camisa, bonita, viu? Bonita. Parabéns. Muito obrigado, Eliel. Boa tarde a você, ao Carlão, ao Fábio Scheibe, ao ouvinte da Rádio CBN. Estou aqui sempre à disposição e a serviço do rádio. Hoje tem jogão, hein? Hoje tem Fortaleza e Ceará, Copa do Nordeste. O duelo muito bom. O duelo do Nordeste, podemos dizer que é, né? Fortaleza e Ceará. Ou é Bahia e Vitória? Bahia. Não, eu acho que por conta da diferença das divisões nos últimos anos, o principal jogo no Nordeste passou a ser o duelo entre Ceará e Fortaleza. Apesar que o Ceará caiu esse ano para a Série B e o Fortaleza tá em foguete, que não tem ré. É porque é uma Fortaleza, né? Mais Ceará possível. Bom, 4 horas e 6 minutos. É eliminado. É porque ele almoçou lá Ah, hoje foi feijoada. Aqui, no Ziriguidum. No Ziriguidum, hoje foi feijoada. Delícia, hein? Já demos aquele belo trabalho para a turma da hidráulica. O Carlão de Freitas voltou com o melhor estilo, o último botão aqui, ó. Tomou Mas uma essa é o bronca em seguinte, casa, não. né? Essa é bonita, hein, Carlão? Pode fechar. Fica muito Pode fechar. larga. Isso, fica aí mesmo. mostra o seu cabelo peitudo. Isso. E aí, por isso eu até o último botão. Sabe quem gosta dessa?
O Mancha, que fica aqui na rua. Ele gosta dessa camisa aí. Meu senhor. Boa tarde, Carlão. Tudo bem, Boa Carlão? tarde, Eliel. Tudo tranquilo? Boa tarde ao Lupe. Boa tarde, Fabião e ouvinte CBN. Quarta-feira. Ufa, né? Pelo menos um jogo bacana aí pra gente Sim. acompanhar, porque a gente reclama quando faz jogo no meio de semana, mas quando não tem também, fica todo mundo meio que perdido, É né? que acaba a desculpa, né? E hoje tem um Fortaleza Hoje e tem Ceará. uma. Quando não tem jogo no meio de semana, você não sabe o que falar. Mas enfim, o... Cadê o Heitor? Não veio, né? Ah, Pelo amor de Deus, hein, Mas pelo Heitor? menos hoje ele avisou ontem, né? Ah, mas, pô, sacanagem. Vou avisar também que eu não vou vir, sei lá que dia. quem Aí. será que é o No maior feriado. chinelinho da história? assim, Ah, é do o futebol? Heitor, né? Não, é o Roger. Roger? É o Roger Flores. É. O maior chinelinho da história, Será não que o é? Heitor se Ah, compara, eu Roger? tenho uma opinião contrária. Então Quem? quem é? Chileno Valdívia. Ah, Também. o Valdívia jogava, hein? Quando queria, né? O Valdívia jogava, mas jogava. Ou ele, sem a coxa, ele eliminou, Você sabe que eu evitou o rebaixamento do Palmeiras. Esse- Eu não gostava do Valdívia, não, porque ele judiou muito do meu Santos. É verdade. Eu tinha uma cadela, né, da raça boxer, que uma vez ela começou a desenvolver ela mancava muito. E a gente levou no veterinário pra saber o que estava acontecendo. E foi justamente naquele auge do Valdívia. E aí a médica falou assim: ai, ela tá com fibrose. Eu falei: uai, meu cachorro virou Valdívia agora, então? Cara, essa tal de fibrose, mas me deu um trabalho. Ah, você teve, cara? Você teve também? Não, eu trabalhava numa emissora Ah. e a época era esse negócio do Valdívia, fibrose. A gente teve que fazer uma matéria sobre fibrose. E entrevista médica, entrevista isso e aquilo. Rapaz do céu, esse Valdívia, ele deu trabalho. Ele pautou. os jornalistas em geral. Pautou, isso. A Eu tal tava da fibrose. confundindo, ainda bem que É. eu já ia falar, não, mas... não é. Mas enfim, 4h08, tamo junto, começando mais um Arena, quero a participação dos ouvintes aqui no 19 991869070, porque nós, como os ouvintes, somos iguais arroz e feijão. Sim. Estamos sempre juntos e misturados, Olha que viu, coisa Antônio linda. Lupe? Feijão por cima ou feijão por baixo? Ah, boa! Ah, Eu acho que hoje. Nós temos alguma enquete programada ou não? hoje não tem nenhum Então jogo. hoje a gente continua no alimento, no ramo alimentício. Você sabe que ontem deu trabalho, né? Teve gente pedindo pizza, ontem culpa nossa. É verdade. Mas não pagou, né? Tô esperando. Não. Ouvinte do Arena, Ah. você prefere o feijão por cima Do arroz. do arroz Isso, ou por por baixo do arroz ou Do lado. do lado? De ladinho. Aquele O- montinho de Isso, arroz, o e o arroz, feijão que em o volta feijão fazendo bem um mar. montadinho, bem Ou montadinho. o arroz embaixo e o feijão em cima, ou o feijão Essa é boa. embaixo e o arroz em cima. Nossa, essa Eu é vou dar a eterna minha dúvida, opinião hein? agora, porque eu não fico em cima do muro. Eu prefiro o feijão em cima do arroz. Eu também. Tô dentro. Você já comeu feijão com macarrão? Já comi. É uma delícia, né? Jura, É uma não- delícia. Não bate pra mim. É uma delícia. Nossa. Mas o macarrão não pode ter muito molho. Não, tem que ter pouquinho, porque aí o molho do feijão é uma Exatamente. delícia, o feijão com E macarrão. aquilo cara. lá, se você comer a 1h da tarde, o foguete dispara até às 7 da Ah, noite. mas é bom, Ali é feijão só com ronco macarrão. do motor. Mas, é ó, aqueles ronco bonito, parecendo tá, 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 notas tá, tá. musicais agudas. Como você prefere, Fábio Scheibe, por cima ou por baixo? Sem dúvida que feijão por cima. Feijão por cima do arroz. Com E você, certeza, ô, sem Carlão? dúvida nenhuma. Feijão Com uma por cima. farofinha ainda. Farofinha. Não, gente, feijão tem que ser por baixo. Não, você tá enganado. É feijão e arroz. Quando você compra um marmitex, como vem, Carlão? Feijão embaixo. É porque é o correto. Isso. É feijão por baixo e arroz por cima. Eu discordo. Não é feijão e arroz? Você come o arroz e feijão? Não, eu como arroz e feijão. Arroz e feijão. Arroz e feijão. E não feijão e arroz. Tá bom, vamos ver aqui o que os ouvintes acham aí. 991869070. Você come o arroz por cima ou o feijão por cima? Isso. Você achou que eu ia errar? Dá uma né? confusão isso aí, né? É, É isso porque aí. você é um cara que assim, a gente aos poucos vai. Ô, Carlão, começa o programa aí que eu vou ao toalete. Então vamos lá, hoje nos streamings, como sempre, Daniel França e o comando técnico com ele, o torcedor do São Caetano, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Arena CBN.
Há 32 anos, Toyota é Nipocar. Neste mês de março, toda a linha Corolla Sedan 2023 com taxa zero ou IPVA grátis. Você escolhe. Entrada de 70% mais 12 parcelas. Consulte condições. E ainda, Hilux Conquest e Hilux Limit 2023 com bônus de 30 mil e vantagens para usar como quiser. Documento ou seguro, ou taxa, ou revisão, ou acessórios. Consulte condições. Compre seu Toyota com as melhores ofertas na Toyota Nipocar. 2 lojas em Campinas, na Avenida Barão de Itapura e na Luiz Otávio, próxima a CPFL. No trânsito, escolha a vida. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. O Barbacoa Campinas está participando do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados do ano. Todas as noites, de 16 de março a 16 de abril, você poderá saborear uma seleção especial de entrada com o nosso variado buffet de saladas, prato principal e sobremesa pelo valor único de R$ 99,00. Aproveite e venha para o Barbacoa, para este jantar inesquecível. Aberto todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O melhor preço de pneus em Campinas é na oficina T-Service. E se você encontrar preço mais barato, traga a comprovação para a gente que cobrimos na hora. E ainda a montagem, alinhamento e balanceamento são gratuitos. Somos a melhor oficina para cuidar do seu veículo Toyota, com mais de 6 anos e outras marcas em Campinas. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434, próxima à Torre do Castelo. Telefone 19-3370-4200. Juntos salvamos vidas. Arena CBN. Que é isso? Rapaz, Feijão já chegou já, hein? que isso? Eduardo Rodrigues, não brinca assim não. Alô, Reginaldo de Limeira, tá dizendo que prefere misturado. É uma opção também. Mas Sim. quando chega no prato, como que chega? Isso. Essa é a dúvida. O Valdeir Primeira de garfada. Campinas, tanto faz, se eu estiver com fome, não vou nem ver. Ele tem razão. O Alexandre de Campinas tá dizendo que prefere feijão por cima. Boa. Boa tarde, equipe. Eu prefiro feijão do lado e todos os ingredientes também. Nada em cima de nada. Dileuza mandou aqui pra gente. Como é que ela chama? Dileuza. Um grande abraço, de Deus. Obrigado pela participação. O Eliel, nesse campeonato marciano, o Inter deveria jogar, porque depois da palhaçada que fizeram no jogo, o jogador só comemorou a vitória. Eles não têm bola pra ganhar, querem brigar. Ridículos. Mandou aqui o ouvinte. Feijão sempre por baixo, porque o feijão é carioca. E carioca nunca pode estar por cima dos paulistas. Que isso? Que conjunção foi essa? Tá bravo, hein? José Carlos tá perguntando se a gente sabe do julgamento dos jogadores da Ponte. Começa às 17, né? Ah, então não começou ainda. Não. Então tá bom. O certo é feijão por baixo, igual vem no Marmitex. Agora macarrão com feijão, cê é louco. Só falta você falar que come estrogonofe com feijão. Não, aí é um outro assunto. Rogério de Campinas. Eu já não como. Você sabe qual a comida que liga e desliga? Pode ir. Vai, você se consagra. Estrogonofe. Pera, só um minutinho só. isso. Prepara aquela. Do Ziriguidum. Qual a comida que liga e desliga, Carlão de Freitas? Não tenho ideia. Estrogonofe. Essa. Calma que ainda não terminou a piada. Só um minutinho. Vocês não Eu tô prestam, aqui, no Ziriguidu. Boa tarde, galera. Aqui é o Gustavo. O feijão na marmita vai por baixo, senão vaza tudo pela tampa da marmita. Abraço a todos. Mandou aqui o ouvinte. Eu não tinha conhecimento dessa informação. Eu também não. Feijão por cima, por baixo não dá pra colocar muito arroz. O Carlos. Entendi. Boa tarde, galera do Arena. Feijão tem que ser do lado. Você pega uma garfada de arroz e vai misturando aos poucos. Essa é a maneira que eu gosto também. Sabe? É igual no estabelecimento que a gente vai ali Ah, mas ali a gente come demais, né? Ah, eu pego o maior, eu pego de R$20. Tem áudio aí, meu caro Eduardo Rodrigues? Põe no ar, vamos ver o que o ouvinte tá dizendo. Boa tarde a todos da CBN. O próprio nome já diz. Arroz, feijão. Arroz por baixo, feijão por cima. Boa. Grande abraço a todos, parabéns pelo programa. Mas não é obrigado pelo parabéns, assim a gente fica emocionado. Não é arroz e feijão? Ou é feijão e arroz?
Arroz e feijão. Arroz e feijão. Isso. Então, o feijão vai por baixo, fazer a caminha Não. pro arroz. Arroz por baixo, feijão em cima. Arroz e Dá feijão. dúvida, né? Tem gente que, por exemplo, pra mim, eu gosto mais do feijão por cima, mas falando assim, arroz, feijão, é o arroz primeiro e o feijão embaixo, né? Exato. Não, vocês estão enganados. Vamos lá. Depois a gente fala mais de feijão e arroz. Discussão. 991869070. No seu prato, o feijão vai por cima ou o arroz vai por baixo? Entendeu, Lupe? Eu discordo Primeiro, o que frontalmente. acontece? Você prefere um feijão Hum. com arroz ou o correto que é arroz e feijão? Manda aí pra gente. 991869070. Jogos da Copa do Brasil. Vou falar os 16 jogos pra vamos você, lá, Carlão vamos de lá, Freitas. vai. Essa fase é conhecida como a fase 16 avos de final. Não são as oitavas de final. Confronto 1. Botafogo contra o meu Santos. Confronto 2. Nova Iguaçu do Rio de Janeiro contra o América de Minas Gerais. Confronto 3. Coritiba contra o Sport. O Coritiba que fica em Curitiba. Mas o certo é... O certo, a cidade é Curitiba. O time é Coritiba. Tá Pra não errar, o time é com a cidade é Curitiba. Curitiba. Coritiba e Sport. O jogo 4, Náutico e Cruzeiro. O Timbu. Timbu. Contra o Cruzeirão da Massa. O número 5, Atlético Mineiro e Brasil do Rio Grande do Sul. Que eliminou a Ponte. Volta Redonda e Bahia, no confronto 6. No confronto 7 tem Ipiranga de Erechim contra o Botafogo Carioca. Isso. Botafogo do Rio de Janeiro. E Botafogo que passou na mão ó, grande, hein? vou cravar Não aqui, esqueceremos. Vou cravar aqui. Nada, absolutamente nada, tira a classificação do Ipiranga diante do Botafogo Carioca. Concordo. Depois do que aconteceu. Tá cravado aqui, ó. O Ipiranga do gigante do Colosso da Lagoa. Colosso da Lagoa. Você lembra aquela vez, né, que a gente foi deu BO lá com lá o em rapaz Erechim? que eu tava? Ah, o rapaz comeu melancia errada, né? Ele foi parar no hospital. Foi, mas também, né? Coitado, tava parecendo um Cheguei pato. lá, ele tava numa manta térmica. Eu falei, ih, vou ter que levar só o corpo embora. Olha, confronto 8. ABC contra o Grêmio. Isso. ABC do Rio Grande do Norte. Nós também já estivemos lá, né, Lu? Sim, lá em na Natal, frasqueira. Lá no Frasqueirão. Ixi, Rapaz, no fazer Natal. jogo no Frasqueirão em Natal é muito legal, o Carlão de Freitas, porque você sente o cheiro do É pertinho maior da cajueiro praia? do mundo. Não é perto da praia? Não, é longe. Fica numa bocada lá embaixo. Mas você sente aquele cheiro do maior cajueiro Olha do aí. mundo. E como o jogo era 9 da noite, a gente chegou no estádio antes pra poder fazer os programas da rádio e tal. E aí a gente ficava sentindo o cheiro de caju no fim do dia, cara. Muito E legal. Natal é uma das cidades mais bonitas do Nordeste do Brasil. Quem não conhece Natal, Onde fica amanhece a dica. primeiro, né? amanhece primeiro, escurece rápido também, né? Mas tem ali aquela região da Ponta Negra, né? Que é sensacional. Exatamente. Você sabia que todas as árvores de Natal são pinheiro? Por quê? Enfim. O confronto 9, Maringá do Paraná contra o Flamengo. Eu vou torcer pro Maringá. O confronto 10. Ê, Fábio Scheibe, seu time também só pega pedreira, hein? São Paulo e Ituano, duelo paulista. Sei não, hein? Isso. Não, São Paulo passa Eu também acho que passa. né? tranquilamente. Coração dividido. O seu? Opa. Mas como é falso. Fluminense e Paysandu, duelo de... O time que a gente já viu esses duelos É o aí tricolor antigamente, contra né? o bicolor. O Fluminense que tem aquele azul e branco, o Paysandu aquele Paysandu, azul e é. branco bonito, né? Bonito. E o Fluminense o tricolor das Tricolor. Laranjeiras. Aliás, sempre quando eu ouço essa frase tricolor das Laranjeiras, eu lembro do Nando Reis. Laranjeira Satisfeito, Nossa, sorri. aliás, é um bairro Quando sensacional. né? chego ali. Enfim. Remo e Corinthians, confronto 12. Internacional e CSA no confronto 13. Fortaleza e Águia de Marabá no confronto 14. CRB e Atlético Paranaense no confronto 15. E o Palmeiras, vou falar a verdade pra você, já não basta o grupo da Libertadores, agora o Palmeiras pega o Tombense, de Minas Gerais. Atento, hein? Duelo não é tão fácil assim, não. É muito difícil. 4-1 pro Palmeiras no primeiro jogo. Muito difícil, mas enfim. E não tem o Guarani e a Ponte, né, Lupe? Não tem. A Ponte caiu. A Ponte caiu O pro Brasil Brasil do Rio Grande do de Sul e o Pelotas. Guarani caiu pro Botafogo. Era pra ser Guarani e Santos. era pra ser guaranista. E Não, não aí a Botafogo. gente não tem como cravar, porque não, assim. mas já cravo já. Mas assim, aí a culpa é da Federação Paulista de Futebol. Por quê?
Porque foi ela que também naquele esquema do Botafogo e Sergipe tirou a vaga do Guarani. O Guarani conseguiu a vaga no campo. Agora não tinha nada a ver com isso, tava No na dele. campo. De E jogo aí a ainda. federação vai lá, não vai botar vice-campeão do troféu do interior. O time que é campeão do interior, com todo respeito, já não é lá essas coisas, aí o vice vai. Até essas coisas fica, sabe? A gente fica chateado, cara, porque assim, poderia estar o Guarani ou a Ponte numa terceira fase, seria bom pra cidade receber aí um time, por exemplo, um Fluminense, um Internacional, um Atlético Mineiro, entendeu? Enfim. Ô, Chaib, qual que você acha que é o confronto mais difícil aí, pelo que a gente pode observar? Pelo como estão os times atualmente, acho que Curitiba e Sport vão fazer o duelo mais equilibrado entre os dois. Curitiba na Série A, mas o Sport na Série B, mas o Curitiba não tão bem nesse começo de ano. Caiu no Campeonato Paranaense, e o Sport muito bem na Copa do Nordeste e conseguindo um dos favoritos na Série B também. Acho que Curitiba e Sport é o que menos a gente pode acertar o palpite. E aí, Carlão, é um duelão de Série B esse que o Chaib falou, né? Talvez o mais equilibrado mesmo. Curitiba e Sport, um duelo de Série B, mas com equipes acostumadas, né? A Série A, o Sport na B 2023, o Curitiba na A. Talvez o duelo assim que chama mais atenção pelo equilíbrio. E também esses duelos paulistas, né? O Ituano e São Paulo, as equipes do interior estão confrontando bem com as grandes equipes do nosso estado. Santos e Botafogo, Ituano e São Paulo. E aí, Lupe, qual jogo que você vê como difícil? Acho que o Fábio Chave quer concluir o raciocínio. Só lembrando do Santos e Botafogo, que o Santos acabou não classificando no grupo do Botafogo, no Paulistão, né? Classificou Botafogo e Bragantino, o Santos ficou de fora. E agora o Santos pegando o Botafogo aí. Na minha opinião, um confronto mais equilibrado São Paulo e Ituano, mas também atento ao duelo entre Corinthians e Remo, porque o Mangueirão foi todo remodelado, né? Teve uma reforma muito interessante e estava lendo aqui as notícias, o Remo e o Paysandu já avisaram. Jogo em casa no Mangueirão, 10% apenas para a torcida visitante. Como manda lá o tradicional, 10% da carga dos ingressos destinado à torcida visitante. E a torcida do Remo e do Paysandu, quando jogam no Mangueirão, eles fazem uma festa linda também. Linda. Então, o Corinthians joga a primeira fora, né? A primeira é no Mangueirão, então, e a segunda em São Paulo. Tomar cuidado com o Remo lá. Não, mas vocês não citaram São Paulo e Ituano, gente. Eu citei, São Paulo e Ituano. Um jogo duro, hein? Os dois confrontos. São Paulo Esse aí e Ituano. do Corinthians não tem nem conversa. E Palmeiras? Vocês não falaram do Palmeiras. Vida dura do Palmeiras, hein? Olha lá, tá duvidando do meu palpite o cara lá, Eliel. Não, Remo Eu e só não Corinthians vou pra cima dele porque tem um acrílico aqui Remo entre e a Corinthians gente. não dá nem jogo. Ih, Por quê, Carlão? não, o Corinthians passa. Palmeiras também atropela. Esquecemos de falar do Botafogo e Ipiranga, que você falou no começo do programa. O Ipiranga vai dar Botafogo não é trabalho ao confiável, Botafogo. não. Esse é um duelo chato, hein? Ainda mais tudo que envolve o Botafogo nessa Copa do Brasil aí, a maneira como se classificou. Mas Corinthians pode esquecer o Remo, já foi. O Remo contratou o Lucas Marques do Guarani. Não, da Corinthians. Então é Olha, só que São Paulo e maldoso. Ituano mesmo. Meu Deus do céu, Lupe. Que maldoso! Passa um guardanapo aí pra secar o veneno. Enquanto isso, vamos saber o que os ouvintes estão falando da nossa enquete do dia. Se o arroz vai por baixo ou o arroz vai por cima. Manda aí, Eduardo Rodrigues. Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde. Aqui é o Rubinho Barrichello, Opa! mandando mensagem para falar do sabor da pizza. Eita! Ou não, desculpa, é brincadeira, é o Josué de Campinas. Eu quero falar que o feijão pode ser feijão com arroz, arroz com feijão, ou até baião de dois. Do jeito que vier, eu gosto. Que Barrichello. Que isso, hein? Opa! Tudo bem? Beleza? Um acidente aqui, uma carreta e um carro, embaixo da ponte da Dom Pedro. Tudo parado, a Eita. pista central da Anguera, ok? Sentido de São Paulo. Obrigado pela informação, amigão. Próximo aí, Eduardo Rodrigues. Boa tarde, rapaziada. É arroz com feijão, né? Você coloca o feijão antes, o caldo do feijão preenche todo o prato, né? Não fica legal. Não fica. Então tu coloca um arroz, feijãozinho por cima, fica até bonito. Boa. Próximo, Eduardo Rodrigues. Fala aí, Eliel. Opa. Carlão. Todo mundo. Tudo bem? Opa, claro. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. E os demais aí que eu não citei o nome. Sou eu. Como um bom carioca, Eu também. prefiro o feijão por baixo e o arroz por cima. Como o amigo aí acabou informando, né?
Lá no Rio de Janeiro a gente chama de quentinha, aqui é marmitex. Você pede uma quentinha, pede um marmitex, o arroz vem por cima. Então, aprendi desde a minha infância, com meu pai, com a minha mãe, a servir o feijão por baixo, o arroz por cima. Boa! É isso aí, feijão por baixo, arroz por cima. Mais um. Ele não falou meu nome, eu não vou falar nada. Não importa a posição do arroz, a posição do feijão, porque afinal vai tudo pro mesmo lugar e vai misturar tudo. Então, não tem importância, o importante é comer. É isso. O importante é comer. Melhor definição. Mas não pro Lupe. Pro Lupe tem sim importância. Arroz embaixo, feijão em cima. E se tiver uma batata palha também, põe junto e ó. Ô, uma gente, farofinha. vou falar um negócio pra vocês. Eu tô vendo uma notícia aqui no Globoesporte.com. O que esses jogadores estão arrumando? Tá sobrando grana, assim? Porque agora o Neymar tomou 5,6 milhões de prejuízo em site de apostas. O que é isso? Tá? Não deu green pro Neymar. Eu acho que é... Você acha que é marketing? Opa! Por que, Carlão? Explica pra gente aí, vai. Até o Pio deu uma explicação. Primeiro que o Neymar, ele é patrocinado. O Pio deu explicação? Então chama o Pio aqui, pro Pio dar essa explicação no ar pra nós. Ele é patrocinado Pio por foi essa fazer empresa. exame. Ele é patrocinado por essa empresa. Então, não me chama assim, não creio que ele perdeu isso aí, não, esse montante, não. Acho que é mais aquele marketing, né? Aquela propaganda pra divulgar lá a sua marca. Aí o Neymar... Bobear ganha o dobro ainda depois. Também acho que não tem nada a ver, não. Ô, Lupi, você tá Pois não. Tá falando do Remo, de Paysandu? A sua Copa Verde hoje tem um duelo, tem o clássico Repá, Remo e Paysandu. Sério? Segundo jogo da semifinal. O primeiro foi 1-0? Não, 0-0, né? 1-0 pro Remo. 1-0 pro Remo, verdade. E na Também outra semifinal lado, é Cuiabá e Goiás. Foi 1-0 pro Cuiabá lá. Exatamente. Você gosta tanto da Copa Verde, não é? Nossa. Não, mas a Copa Verde ela é legal, mas a do Nordeste é melhor. Aliás, não temos, né, a Copa Sudeste, que poderia ser ter um nome. A gente tem Copa Paulista, mas não é a mesma coisa. Não tem esses times. Era o Rio assim, São Paulo antigamente, né? Aliás, o Rio São Paulo ela é legal, hein, gente? Mas aí não tinha virou. Sul-Minas também, mas o calendário dos paulistas é muito apertado. E os pequenos do Rio também, eles atrapalharam, né? Eles são muito abaixo. Diferente daqui, você pega lá um Ituano, um Botafogo, são equipes que brigam com os grandes. Lá no Rio você pega o Bangu, não dá nem graça. Se não me engano, só tem na série A, Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Depois não tem mais nenhum representante carioca na série B e na série C, na época né? do Rio São Paulo. Na série C é o Volta Redonda. Volta Redonda, boa, obrigado, Fábio. Na época do Rio São Paulo tinha os 4 grandes, Ameriquinha, Bangu e Americano de Campos. Americano de Campos. Mas não virava nada. Não, tinha o Nova Iguaçu também, não tinha? No Rio São Paulo, não. lembro. No último Rio São Paulo, não. Mas já chegou a disputar também. Mas eu acho que tinha que ter uma Copa aqui. No Sudeste, não tem calendário. Né? E o Paulista é muito forte, né? O que atrapalha no Rio São Paulo, os pequenos do Rio são terríveis. E o Campeonato Paulista é forte, né? Tem nem estádio lá, os caras pra jogar direito. Ô, louco, aí não. Fábio Chaib. Fábio Chaib, ele chuta, né, velho? Você prepara o balde, você deixa um balde com carinho. Sem meias palavras. E aí vem o Fábio Chaib e dá um bicudo no balde, né? Os pequenos mandam jogos no Maracanã contra os grandes. Mas até eu mandaria. O Rio de Janeiro é um estado que garante a torcida de qualquer clube e ver um jogo no Maracanã. Diferente, por exemplo, do... Pegar aqui, vai o Grêmio Prudente querer mandar um jogo no Morumbi. Nossa, mãe. Nós estamos a 500 e tantos quilômetros. Não tem condição, né? Não dá. Agora lá no Rio de Janeiro não dá. Os caras conseguem. Vamos supor, Volta Redonda fazer um jogo no Maraca. Dá. 180 quilômetros do Rio de Janeiro. Então, assim, dá, né? Enfim, agora, e pensando, obviamente, na grana que vai receber, né? Tem mais aí, Eduardo Rodrigues? Põe um ouvinte no ar pra ver o que ele tá falando. Boa tarde, galera. Boa tarde. É o Francisco aqui de Campinas. Estou trabalhando aqui no Quindabanha ouvindo vocês. Aqui. Opa! E com certeza é o feijão por cima, meu amigo. É o feijão por cima. Com certeza. Você sabe por quê? Porque aí você coloca o arroz por baixo, o feijão por cima e o molho do feijão molha o arroz e fica molhadinho e fica muito bom. É isso. O feijão por cima, galera. Então vamos pôr o feijão por cima. E o próximo? Boa tarde a todos. Falta de assunto, hein? Tamo não. Mas vamos lá. O arroz é por baixo. Aí você coloca o feijão por cima. O caldinho do feijão penetra no arroz. Daí você não precisa ficar misturando. Mais gostoso para comer.
Miguel do Campos Elíseos. Valeu, Boa tarde a Miguel. O todos. Miguel, ele deu uma paulada, mas depois ele... Pior, a falta de assunto ou ele se integrar? Mas ele demonstrou categoria. Ele falou assim, cara, vocês estão sem assunto, mas eu vou responder. Ou seja, ele participou do programa. Se ele participou do programa, é porque ele está curtindo o programa. Boa, Isso aí. O São Paulo tá buscando mais um jogador, né, gente? O Michel Araújo do Fluminense. É bom jogador, Carlão? Araújo. Ele é gringo, Araújo. né? Não sei. Quer ver? Se ele é gringo, então ele não é brasileiro. Aí mais Uruguaio. um do São Paulo, né? O São Paulo fica atrás dessa gringaiada, não tem dinheiro, e aí Não pode jogar, hein, gente? Tá falando com o coração. São Paulo daqui a Carlão. pouco não vai poder ter 11 jogadores gringos, não cabe. Tá louco. O São Paulo, eu vou falar pra você, ele deixa qualquer um irritado. Tá sem dinheiro, tá passando o chapéu, e aí a alternativa é o mercado sul-americano. Tudo bem que o Araújo está lá no Fluminense. Mas, E a grande contratação agora da janela, Raí Ramos não vai poder jogar a Copa do Brasil, hein? Contra o ex. Eu não o São vou, Paulo eu não tá vou falar do perdido. São Paulo. Eu vou até pro repórter Não, CBN. São Paulo Nem vou tá falar perdido. do São Paulo, não, vai? Tá louco. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de março de 2023. A Bolsa de Valores de São Paulo suspendeu as negociações das ações da Petrobras. Segundo a petroleira, a suspensão foi necessária devido à divulgação de um fato relevante. No momento em que as negociações foram interrompidas, as ações preferenciais registravam queda de 0,08%, enquanto as ações ordinárias recuavam 0,04%. Neste momento, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,37% aos 100.814 pontos. O dólar comercial opera em queda de 0,28%, cotado a R$ 5,150. O euro vale R$ 5,581, recuo de 0,35%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta hoje o projeto do novo arcabouço fiscal do governo federal aos líderes dos partidos da Câmara dos Deputados. O encontro está marcado para as 5 da tarde na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. Amanhã, uma reunião semelhante foi convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O arcabouço fiscal pretende substituir o atual teto de gastos e é considerado como estratégico pelo governo Lula. A área territorial do Brasil aumentou mais de 72 quilômetros quadrados em 2022, segundo o IBGE. O aumento aconteceu devido a novos delineamentos da fronteira internacional em trechos do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 174 municípios também tiveram seus mapas atualizados com novos limites devido a novas legislações, decisões judiciais ou relatórios técnicos encaminhados ao IBGE. O modelo Bruno Krupp deixou a cadeia de Bangu 8, no Rio de Janeiro, depois que o STJ concedeu um habeas corpus solicitado pela defesa. Ele vai responder em liberdade pelo atropelamento de um adolescente na Barra da Tijuca no ano passado. Krupp dirigia a mais de 100 km por hora numa via com velocidade máxima de 60 km por hora. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Agora são 4h36. Mário Quintino, boa tarde. Como está a situação da rodovia e também como está a situação da estrada que corta Campinas?
Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, inclusive agradecendo a participação dos nossos ouvintes, que até registraram a situação da rodovia Anhanguera, ainda com lentidão nos 2 sentidos, proximidades da rodovia Dom Pedro, aqui em Campinas. A gente está em contato com a Polícia Rodoviária para saber o que de fato aconteceu por lá, mas a princípio aconteceu esse acidente, então atenção, você que vai tanto em direção de São Paulo quanto no sentido do interior. Rodovia dos Bandeirantes é uma boa opção nesse momento, por enquanto segue sem dificuldades nos 2 sentidos. Eu trago informações também da Dom Pedro, que o nosso ouvinte já diminui a velocidade exatamente na chegada para a rodovia Anhanguera, e assim que a gente tiver maiores informações, a gente vai atualizando aqui ao longo da programação. Eliel. Obrigado, Mário, pelas suas informações. 4h37. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com o seu corretor. Chegou a condição imperdível, a hora é agora da Aruge Chevrolet. Tracker, seu novo SUV. Motor turbo, 6 airbags, câmbio automático de 6 velocidades, rodas de liga leve, MyLink com integração com seu smartphone. Tudo isso com entradas reduzidas e parcelas a partir de R$ 990. IPVA 2023 incluso, documentação grátis, supervalorização do seu seminovo. Cobrimos todas as ofertas anunciadas pela concorrência. A Daruge Chevrolet tem tudo o que você precisa para sair de carro novo. WhatsApp 1937534400. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, Eliel, e a todos do Arena CBN. Contratações já, hein, Eliel? Vôlei Campinas, pensando na temporada 23-24, claro. Tem a disputa dos playoffs ainda da atual competição. Sábado, jogo contra São José, mas a diretoria já reforçando o elenco, pensando na próxima temporada. Léo Andrade, jogador que vem do SESI, aliás, foi formado nas categorias de base do clube paulistano, 20 anos de idade, 2,6 metros de altura, é central, vem para reforçar o elenco. Aliás, o Léo é tido como uma das grandes promessas para a posição no voleibol brasileiro. Ele também vem de uma recente recuperação de uma lesão no joelho, mas é um jogador que, sem dúvida nenhuma, chega com todas as condições de ser titular, até porque Lucas Fonseca, que é central atualmente, deve ir para o Suzano, e o Felipe Brito, infelizmente, voltou a sentir a lesão que o tirou de praticamente toda a temporada. Eliel. Obrigado, Pio. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira: batata extra R$ 2,99 o quilo, limão Tahiti R$ 1,99 o quilo, cenoura R$ 4,99 o quilo, ovos Satoshi branco extra, bandeja com 20 unidades R$ 13,90. Ofertas válidas de 28 a 29 de março. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Arena CBN. 4h40 de volta com a Arena CBN. O Rodrigo de Hortolândia mandou aqui pra gente: boa tarde a todos. Arroz por baixo e feijão por cima. Saudações a todos do Arena. O correto é tê-los no prato. O resto é capricho dos olhos. Pois de qualquer forma, tudo se mistura. Eu vou começar a usar a partir de hoje. Romualdo, Ponte Pretano de Hortolândia. Romualdo, você usou muito capricho com essa resposta, hein? Capricho muito no... bom. Como é que é o termo? Nos olhos. Capricho nos olhos. É isso aí. Que bela. Boa tarde, pessoal. Feijão embaixo, arroz por cima com o ovinho de gema mole. Ah, não. Ixi. Tem que ser gema dura. Cara, gema mole mistura demais. Com feijão. Ah, não, a gema mole é bom quando só tem o arroz. Vamos pedir pro Daniel França colocar o Fábio Scheib na imagem, né? Arroz, feijão, ovo. Ah, o França não tá ali. Foi no banheiro? Ai, acontece. Mas é o Fábio Scheib? Não, o França foi. Foi um trava-língua aí. Posso fazer uma pergunta pro Fábio Scheib? Não. Quem mandou essa aqui foi a Beth de Valinhos. Obrigado, Beth de Valinhos.
Que isso? Ele ri da tragédia do outro. Ele gosta. Ele gosta. E ele ri com delay, você percebeu, né? Ele gosta disso. Manda outra aí pra gente, Eduardo Rodrigues, dos áudios. O que a galera tá mandando em áudio, hein? Boa tarde a todos. Opa, tarde. O mais correto, o jeito que eu aprendi no Paraná, é o sanduíche. Você coloca o feijão por baixo, coloca o arroz e mais um pouquinho de feijão por cima. Ah, não. Aí fica tudo certo. Ah, não. Um abraço aí, Daniel. Ô, Daniel, aí não. Ô, Não, Lupe, mas não, interessante. Não, mas você vai pôr uma camada de feijão, uma camada de arroz e depois mais uma camada de feijão. Aí depois você pega a faca aqui, ó. Não é lasanha isso. Lasanha que você põe uma camada de presunto, de queijo. Lasanha com molho branco, hein? Não, pra mim lasanha tem que ser a bolonhesa, né, Carlão? Ah, cara, mas vocês falaram do arroz e feijão. Nossa. Lasanha você come com arroz ou feijão ou só com arroz? Lasanha, só com arroz. Lasanha com arroz. Não, tem que ter o feijão junto. Não. Por que não? Com arroz. Posso fazer uma pergunta? Rapidinho. Você quer rapidinho? É curta. Tá bom, daqui a pouco você faz. Ó, 19. Risada macabra essa do Fábio Chaves. Ó, feijão por cima do arroz ou não, hein? 19 991 86 90 70. Chama o Rafael Pio aí. Rafael Pio! Nós juramos aqui que o Rafael não iria dar mais nenhum pio aqui no programa, mas... Vem cá, Rafael, vem cá. Pede pra ele explicar a situação do Neymar. Explica a situação do Neymar. Por que você falou olha a situação do Neymar? Olha o sucesso, ó. É isso aí. Te falei pra não me provocar. Que eu fui tirado, sabe? Porque eu era meio nerdinho quando eu era criança. Mas você tem cara de nerd mesmo. Tem. Sabe aqueles filmes da Disney? Você tem cara de nerd. Macaulay Culkin, né? Não, sabe o Up? Não parece o menininho do Up? Como é que ele chama? Não lembro. Não lembro. Seu Frederico é o velho, A única né? vez que eu fui pra diretoria no colégio, eu tava na 4ª série, a professora fez essa coisa. Não quero nenhum peão na sala. Eu levantei e comecei a sair. Aí todo mundo começou a rir quando percebeu. Aí eu fui pra diretoria. Mas você foi na inocência. Não, mas ele foi na inocência. Na inocência, 4ª série. Daquela época, eu comia terra ainda. O Neymar, a história do Neymar... Era isso? Não, é a história do Neymar. O Lupe não vai conseguir terminar o programa. Mas é verdade, comia terra ainda na 4ª série, era só Lupe, mais nada. O Neymar é patrocinado por esse site. Que ele falou que perdeu 5 milhões e 600. Isso, esse site ele patrocina alguns jogadores que são profissionais, que vivem do poker. E eles patrocinam algumas celebridades, e entre elas o Neymar. Ronaldo Fenômeno é patrocinado também. Eles são do Team Pro Sports, que eles falam. O Neymar é patrocinado pela plataforma. Então isso aí vai ser permuta. Total. Ele perdeu na permuta, então. Ele pode ter perdido lá uns 200 mil. Eles fazem um projeto que chama High Stakes, tanto ao vivo quanto pela internet. E eram high stakes desse aí. Todo mundo começa com $1 milhão. Todo mundo. Os 6 jogadores, devia ser ali. Os 6 jogadores começam com $1 milhão e vai sendo eliminado. No fim, o cara fica lá 2 horas de sessão, se eu não me engano. Você sabe que eu tô fazendo em inglês? A frase... Você pode repetir, por favor? High stakes. High stakes. É quando aquele frango em pedaço fala oi pra você. High steak. Nossa. Isso não é frango, não. Frango, aquele frango. Ah, bom. Ô, Fábio Chaib, quanto você já perdeu nesses jogos de aposta aí? Não, eu sou avesso a jogos de apostas, ao pôquer. Esse jogo que destrói tantas famílias, pior que droga. Momento coach. Hoje tá o programa hoje tá recheado. Parabéns. Né? Gosta de ver a tragédia do colega, né, Lupe? Eu posso fazer uma pergunta pro Fábio Chaib agora? Pode fazer. Ô, Fábio Chaib, por que todo momento você sai do quadro e vai pro lado esquerdo? Isso. Pra quem tá o que tem aí? É um comes e bebes, uma porção de amendoim? É o Belo, que às vezes tá se alimentando? Ou você vai dar uma talagada? Não, porque aqui a minha escrivaninha é baixinha. O tamanho aqui mais ou menos da minha cama aqui do lado. E eu ponho o celular pra carregar ali. O celular fica carregando e não chega até aqui. Então vê o celular, vê se tem mensagem no celular. Vamos ver. Vê se tem mensagem. Vê se tem mensagem no celular. Ele vai falar boa. Agora ainda não. De repente o Pio às vezes manda pelo programa da manhã. O Eliel nunca mandou não, viu?
Mas o Pio manda. Eu gosto da fidelidade dos amigos, é muito legal. Ó, Daí eu tô vamos aqui aproveitar bem, que o Pio entendeu, tá Lupe? aqui, o Pio vai participar do sarcófago também. Não vai, não! No lugar do Heitor Esmeriz. Não vou porque hoje eu ajudei ele. No lugar do Heitor Esmeriz. Hoje eu ajudei você. Não, vai sim, Lu. Não, cara. Abre aí, Eduardo Rodrigues. Eu vou fortalecer o seu time. Eu vou ficar ouvindo os ouvintes aqui, ó. Não vou nem acompanhar. Então encosta na parede ali. Já abriu, já? Vou fortalecer seu time hoje. Peraí que eu preciso achar aqui. Bugre hoje? Só um minuto. Ih, rapaz, onde que eu coloquei, hein? Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço. Minha esposa foi em São Paulo. Abraço pra quem? Fazer compras. Não, ela encontrou um cara com a camisa da Ponte. Ela falou, mas o que você tá fazendo com essa camisa aqui em São Paulo? O cara de Lençóis Paulista e com a camisa da Ponte lá na capital. Sandro, de Lençóis Paulista. Um abraço pra ele. E anteontem eu encontrei um rapaz com a calça da Ponte Preta aqui em Itu também, viu, Carlão? Rapaz, eu não tô achando o sarcófago de hoje, hein? Por que você não põe na ordem? É pra confundir o pessoal? É, porque outro dia você deixou esse caderninho dando sopa, nós não conseguimos achar, não, viu? Era isso que eu ia falar. Cara, é sério mesmo? Vocês arrancaram a folha, velho? Eu descobri que você não põe na ordem no dia que eu fui. Pô, os caras arrancaram a folha, velho, do sarcófago. Nossa. Brincadeira. Tava aqui, cara. Não, tá aí, pô. Não é possível. Tá, ó. Não, ninguém mexeu no caderninho. Ah, cara, vocês estragaram o Não, quadro. tá de aí, hoje. ô louco. Tá aqui, cara. Tá certo que coisas estranhas estão acontecendo. Cara, naquela tá redação. acontecendo coisas estranhas. É, mouse. Ô, Léo, fala alguma coisa aí que eu não tô achando, cara. Cara, me ajuda aí, cara. Tá aí, Lupe, não é possível. Vamos pro intervalo, Eduardo Nossa. Rodrigues, que aí ele vai lembrar o jogo. Ô, Lupe. Achei. lá, tá vendo? Achei. Vamos lá. Bugre ou Ponte? Campeonato Brasileiro. Dia 29 de março de interrogação. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Opa! Guarani. Bugre. O Guarani entrou em campo para enfrentar... Você falou que encostar lá na parede. Tá, deixa eu só pôr aqui no nosso YouTube, então. CBN Campinas. Só quero ver o CBN Campinas. Encosta lá na Eu parede. vou pra lá, calma aí. Encosta lá na parede, É por porque favor. a galera tá criticando a gente, que a gente tá falando de Encosta. comida aqui, não de... Então encosta lá. Manda. Bugre. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Vasco. O Guarani tinha Leandro e o Vasco tinha... Marcelo. Tinha Henrique. Henrique. Boa dica. Não, Antônio. Boa Ele não dica. vai. Mas eu tento te ajudar. Mas é Guarani quem? E Vasco. Vasco. Mas era Ele tá dando migué, ele não Mas sabe, era o não. Marcelo, não. Não. O Henrique é mais fácil, A não dica é? foi boa, até porque Então vai. esse Henrique, ele jogou no Guarani e jogou na Ponte Preta. É, sim, foi boa. Não é esse, não. Não é? Esse tava no outro. Naquele Esse tava outro naquele lá. Olha. A gente fez uma pegadinha. É. Em que ano foi esse jogo, Fábio Scheibe? O Henrique é lateral esquerdo? Aí eu não posso te ajudar com mais informações. Hoje eu tô com Não, porque ele. eu lembro do Henrique lateral esquerdo recentemente no time da Colina. Mas do Henrique, antigamente... Que ano que o Guarani... 2021. Bom palpite, hein? Bom palpite. 2021. Eliel, que ano foi? Ah, eu não Eu ainda sei. tô com a minha faço convicção. 1993. 1993. Carlão, só falta você tem 5 segundos. Não, 4, eu tô convicto, 3... Tô convicto que é esse Henrique aí. Esse Henrique, ele jogou no Guarani início dos anos 2000. Aí pra 2004, 2005, ele jogou na Ponte Preta. Ele é de Sorocaba. Jogou acho que no Atlético Sorocaba, se eu não estiver enganado. Então, Carlão, a gente tem que faturar, o Eliel tem que ler mensagem. o Vasco foi campeão carioca 2003. 2003, Carlão de Freitas, 2003. O Vasco foi campeão carioca esse ano. São anos distintos aqui nos palpites. Você quer falar? Ah, você participou? Eu sei qual é. É verdade, o Pio não vai participar, não. Você quer ir pro intervalo, então? Depois você fala? O ouvinte mandou aí ou não? Não, por enquanto não. Alô, ouvinte, Guarani e Vasco, quando foi aqui no Guarani nossa Copa? tinha. Vai, a dica, Henrique, vai. Henrique. Guarani tinha Leandro e o Vasco tinha Henrique. Em que ano foi? Pode chamar intervalo se Deixei você quiser. escapar uma também. Manda aí. É bom pra eles pensarem. 9186-9070. Vamos lá. Intervalo, a gente volta já. Arena CBN.
A lenda John Wick está de volta às telonas e dessa vez em uma missão ainda mais eletrizante. Prepare-se para viajar ao redor do mundo em uma corrida contra o tempo, tendo que superar inimigos ainda mais mortais e poderosos, enfrentando a alta cúpula em busca de vingança e liberdade. Garanta seu ingresso pelo app e assista John Wick 4, Baba Yaga na Cinemark. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Arena CBN. Quatro e 52. Vamos lá, Antônio Lupe. Quem acertou o Sarcófago? Eu vou, antes de falar, eu só quero mais um giro se ninguém quer mudar o palpite. Fábio Chaib 2021, Eliel 93, Carlão de Freitas 2003. Repita as dicas. Henrique do Vasco. Henrique do Vasco e Leandro no Guarani. Seria o Leandro Guerreiro, será? Não sei. Não posso falar muita coisa. Não, porque ele saiu do Botafogo e foi pro São Paulo. Não, foi pro Corinthians, Ele jogou no Guarani. Aí eu não vou mudar. Leandro não vou Guerreiro mudar. foi que época? Na época em que eu tô achando que é. Você tem certeza? Você quer manter o seu palpite? O Fábio Chaib vai no Henrique. Você vai no Henrique mesmo? Jovem, né, Fábio Chaib? Sei que não vou ganhar porque você não faz recente. Eu vou deixar o Fábio Chaib mudar porque, assim, março do Campeonato Brasileiro não tinha começado ainda, Fábio Chaib. É verdade. Tem essa também. Então pode mudar, então vai. Eu vou pensar em outra. 87. Melhorou. 1987. Melhorou. Boa, eu vou manter o meu, 93. Então vamos lá. O Guarani venceu o Vasco por 4-2. A escalação do Guarani tinha Jean, Simão, Paulão, Juninho e Alex. Emerson, Leandro, Guerreiro, Marquinhos, depois Reinaldo, Esquerdinha, Wagner e Cridense. Aquele mesmo, lá de Ribeirão Preto. O técnico era o Pepe. Então foi em 2004, 2003. O Vasco tinha Fábio, Russo, Alex, Wellington Paulo e Edinho. Henrique, Bruno Lazzarini, Léo Lima e Marcelinho Carioca, Cadu e Souza. O delegado Antônio Lopes era o técnico do Vasco. Pode cortar a musiquinha aí que nós ganhamos. Os gols do Guarani foram marcados por Juninho, Wagner e 2 do Cridense. E o Marcelinho Carioca e o Cadu marcaram os gols do Vasco no dia 29 de março de 2003. Parabéns, Carlão! O Carlão tá colando, velho. Segundo dia seguido, hein? Posso falar uma coisa? Foi a primeira e última que eu te ajudei. Tá vendo? Qual que a gente ia falar Porque eu falei, não fala Leandro, fala Marcelo. Ele não ia saber que era o Carioca. Mas aí ia ser muita sacanagem com meus amigos. Né? Marcelo, diminutivo. Eu queria fazer dar um relevo pro palpite do Fábio Chaib. Que foi 2021, ele foi muito pra frente, ele foi muito pra trás depois. Boa, muito bom. Parabéns, Carlão. Valeu. Só um minutinho, pode fechar pra mim? Mas não ganha uma também. Não, mas eu já tô acostumado. 4h54 e do Bugre. O que tem de notícia aí do Bugre? O Bugre tem a possibilidade da saída do Jamerson. E o Júlio trouxe hoje no CBN Esportes, ainda existe a possibilidade do negócio ser incluído o Regis. Que o torcedor do Guarani tem saudades. Mesmo pouco tempo aqui, ele foi bem com a camisa do Guarani, vestiu a 78, então existe essa possibilidade. Ainda estão negociando, né, acordos, valor financeiro, outros jogadores que podem entrar no negócio, e a grande expectativa fica por conta dos reforços que vão ser anunciados, segundo o Pastana, até sexta-feira. Ô, Liel, recebi uma mensagem de um grande amigo aqui, o Alex Ferreira, o Vermelho, ele tá lá na assessoria do Rio Branco, em Americana. Sábado, 9h30 da manhã, vai ter um jogo, um amistoso, um jogo treino, né? Entre Guarani e Rio Branco, no estádio Brinco de Ouro. O torcedor não vai poder acompanhar, portões fechados e tudo mais, mas
Guarani fazendo aí amistosos e jogos treino de preparação para a Série B. Passar os resultados, né? Porque tá uma moda os grandes clubes. Depois não passa. Não passa o resultado, cara. Mas o Rio Branco tá se preparando para disputar a segunda divisão. O quarta divisão, Campeonato né? Paulista Sub-23. É a Bezinha. E o Bugre já em reta final de preparação, de preparação para a Série B. Seria o último amistoso do Bugre ou não? Eu acho que ainda não. Acho que vai ter dia mais. 16, né? Contra o Havaí, a estreia tem dia tempo. 15, né? Vai ter mais, né? 14, 15 ou 16, né? Vai ter mais 15 dias, mais 2 semanas aí. Um ou dois aí. E aí a gente tem o que de novidade na Ponte, Lupe? Na Ponte daqui a pouco o julgamento, que falta 3 minutos para começar o julgamento lá no pior do Gé, né? Será que vai ficar Eu fora acho que ele vai ficar jogo? fora do jogo. Pela cena... Porque foi agressão, né? O Pablo Diego talvez não, né? Porque foi Pablo falta. Diego não. Pablo Diego foi expulso por conta do segundo amarelo, né? Então, assim, uma expulsão, entre aspas, normal. A não ser que eles considerem aquele carrinho por cima uma jogada violenta, um ato violento que pode aumentar a pena. Então, de repente, o pior em campo, eu posso votar no Pablo Diego novamente. Aí a gente vai ter que mudar o nome do Eu quadro. acho que o julgamento vai ser adiado. É o meu palpite. Sabe por quê? Por quê? Porque a Ponte é o grande da Série A2. E sempre acontece isso. Quando tem alguma coisa, jogo de importante, tal, que não sei o quê. Foi Pediu adiado. vista. Vai ser adiado pra depois do jogo. Pode ter certeza. Mas aí eles ficariam fora da. Mas aí o 15 final, né? O 15 é interessado também. O 15, será que não ia deixar isso acontecer? Vai ser adiado o julgamento. Porque esses dois jogadores são importantes. Se eles não jogarem pro 15 é melhor, né? Pode pegar uma multa também. Tem aquela questão de pegar punição e multa. Se for da Superliga de Vôlei, Disco ali, nossa, o Gé pode se concentrar, já que ele vai pro jogo. Ô, Lupe, então você volta no Arena pra trazer essa informação pro ouvinte, tá? No ponto final. No ponto final, isso. Sim. O Arena tá acabando já. Aí você traz no ponto final e a gente participa aí dentro do ponto final com o Rodrigo Bocardi e a Tayla aqui na região, na edição local, desse resultado. Combinado? E o Richard de Americana tinha mandado 4-2 pro Bugre nesse jogo do Vasco. Tá vendo? O outro ouvinte aqui mandando também 1988. Esse tinha errado. E tinha um que mandou em áudio também, mas depois a gente ouve. Perfeito. Quem vai vencer hoje, Carlão? Ceará ou Fortaleza? Fortaleza do menino Thiago. Como é que chama? Thiago Galhardo. Aliás, o Thiago Galhardo é a maior invenção de atacante até hoje no futebol brasileiro. Foi até pra seleção, né? Mas não, cara, o cara é volante, gente. Não é atacante. E o Lucas Crispim, que virou lateral esquerdo lá. É igual o Keirson, né? Nossa. Lembra do Keirson? Foi do Barcelona, né? Foi, cara. O Barcelona contratou o novo Ronaldo. Lembra cara, dessa? como caiu o Keirson. E jogou no nosso Santos, né? E tá onde o Keirson? Nossa, de quem? Meu e do Liel, o nosso Santos. E aí, ô Lupe, Fortaleza ou Ceará? Eu acho que da Fortaleza. Da Fortaleza. Gol de Moisés. Apesar que o Ceará andou vencendo uns clássicos contra o Fortaleza esse ano, hein? Se bem que hoje é um clássico. Eu acho que da semifinal Fortaleza. de Copa do Nordeste, né? Jogo único. Hoje é o que vale a grana. É dividido o público, Fábio Chaib? Lá em Fortaleza. Lá não tem, lá sim. não tem isso. Acho que a maioria do mandante, mas o visitante vai também. Eu vou de vozão. Ceará? Vou de vozão. E você, Fábio Chaib? Fortaleza. 3 Fortaleza. Tem a outra semifinal também hoje, hein, Ariel? Qual que é a outra? CRB. Sport e ABC, na Ilha do Retiro. Dá esporte, né? Dá. Preciso nem falar. Wagner Lopes. E hoje também tem a estreia do Pepa no comando do Cruzeiro em amistoso contra o Bragantino, na terra da linguiça. Vai ser em Bragança? Cruzeiro e Bragantino? Que horas esse jogo aí, ô Fábio Chaib? 7 da noite. Dá tempo, hein, Carlão? Vamos lá. Vai ser no Nabizão jogo mesmo? Dá tempo, hein? Com uniforme? Vou pra torcer pro Cruzeiro. Eu virei um perseguidor do Red Bull Bragantino. Por quê? Porque eu não gosto do Bragantino com essa roupagem. Não gosto. De vermelho. Pepa vai estrear no Nada contra o patrocínio, nada contra a estrutura do Bragantino, mas quando entra de vermelho, cara, o Pepa vai estrear no lugar certo, né? Na terra da linguiça. Porquinho, linguiça. Nossa, dessa vambora, Pio. Pelo amor de Deus. Tchau, Antônio Lupe. Até mais. Até mais, Carlão de Freitas. Valeu, Fábio Chaib. Valeu, um abraço. Lembrando que o Lupe volta já dentro do ponto final para falar do julgamento dos jogadores da Ponte Preta, que começou há
Há exato 1 minuto, na verdade. Obrigado, Daniel França e Eduardo Rodrigues. Tchau, gente. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.